Como ouvir a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus? O maior segredo de Davi nas batalhas. E o texto diz que em tudo que Davi fazia, ele consultava o Senhor. Em tudo que Davi fazia, ele pedia a direção do Senhor. Davi foi um homem de muitas vitórias, muitas vitórias. Ele venceu leões, ele venceu ursos, ele venceu exércitos e ele venceu crises. Mas o segredo de Davi não estava na espada, mas na voz que ele ouvia. Na voz que ele ouvia. Ouvir a voz de Deus. Antes de agir, Davi consultava o Senhor. Enquanto outros confiavam na força e na estratégia, Davi buscava uma direção divina. E o mais impressionante é que Deus respondia. Hoje, ouvir a voz de Deus é o que diferencia quem apenas luta e quem apenas vence com um propósito. Hoje, Deus quer nos ensinar o mesmo segredo que Ele deu a Davi: como ouvir a voz de Deus e vencer as batalhas da vida. Eu quero destacar 3 pontos com você. Primeiro, Davi consultava a Deus com perguntas específicas. Deus não responde orações vagas. Davi consultava a Deus com perguntas específicas. Consultou Davi o Senhor dizendo: subirei contra os filisteus? Davi não fazia orações genéricas. Ele perguntava com clareza. Ele não dizia: Senhor, me abençoa isso, mas perguntava: subirei? Entregará nas minhas mãos? Essa atitude mostra dependência e humildade. Ele queria fazer o que Deus queria e não o que parecia lógico. Então, muitas vezes, nós oramos pedindo que Deus abençoe os nossos planos. Mas Davi orava pedindo para Deus mostrar o que realmente Deus queria e qual era o plano de Deus. Quem aprende a perguntar certo, ouve respostas certas. O segundo ponto que eu quero destacar com você é Davi ouvia a voz de Deus com reverência e ordem espiritual. Davi chama o sacerdote Abiatar, traz o éfode, e Davi consultou ao Senhor. Naquele tempo Deus falava através do sacerdote, um símbolo de reverência e autoridade espiritual. Davi reconhecia a ordem de Deus. Ele não forçava respostas. Ele se submetia. Hoje a gente não tem mais o éfode, nós temos o Espírito Santo que nos guia internamente. Ele fala pela palavra, pela paz no coração, por sinais e por consciência espiritual. Quem honra a presença de Deus ouve a sua voz com mais clareza. Deus fala com quem o respeita, não com quem tenta controlá-lo. O terceiro ponto que eu quero destacar com você é Davi ouvia Deus porque vivia em comunhão constante com Deus. Davi não buscava Deus só para as guerras, mas Davi buscava Deus todos os dias. Davi não buscava Deus só para resolver os seus problemas, mas buscava Deus para ter intimidade com Deus. Ele escrevia salmos, ele cantava, ele adorava, ele meditava. Por isso, quando a batalha chegava, ele já conhecia a voz de Deus que falava com ele. E ele disse no salmo: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus e o teu espírito é bom. Guia-me por terreno plano. Davi discernia a voz de Deus porque tinha intimidade com Deus. E quanto mais você anda com o Senhor, mais a voz dele vai se tornar familiar para você. A voz de Deus se discerne
quando você tem intimidade com Ele. Aplicação geral para nós hoje. O mesmo Deus que falava com Davi quer falar com você. Mas para isso, você precisa seguir alguns passos. 1. Pergunte com fé: Senhor, o que quer que eu faça? 2. Espere com paciência. A resposta vem com a paz. 3. Obedeça com confiança. Quando Deus fala, a vitória já está garantida. E Jesus confirmou isso ao dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Hoje você não precisa de um éfode, porque agora você tem o Espírito Santo e ele habita em você. Concluindo, Davi venceu não porque lutava sozinho. Ele consultava e obedecia a voz de Deus. E é isso que fez e fará você invencível. Quando você aprende a ouvir a voz de Deus antes de agir, suas decisões ganham direção e suas batalhas se tornam oportunidades de vitória. Hoje o Espírito Santo quer restaurar a sua sensibilidade espiritual. Não basta saber o que Deus fez por Davi. É hora de você também e eu ouvirmos a voz de Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, assim como Davi, eu quero aprender a te ouvir antes de agir. Dá-me um coração sensível, humilde e obediente. Fala comigo nos detalhes, nas decisões, nas batalhas da vida. Que o teu Espírito Santo me ensine a discernir a tua voz e a seguir o teu caminho, mesmo quando eu não entender tudo. É em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Se essa mensagem fez sentido para você, dá um joinha, compartilha e escreve aqui nos comentários uma frase: eu quero ouvir a voz de Deus. Deus te abençoe, fica com Deus e até a próxima mensagem. Amém?